meus adolescentes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes de começarmos o nosso Escavando a Verdade, roda a vinheta. E hoje nós iremos escavar os textos que se encontram lá em Mateus capítulo 11, dos versículos 1 ao 11, e também Mateus capítulo 14, do versículo 3 a 11 também. E hoje nós iremos falar sobre a parte final da história de João Batista. Pois é, bora lá, primeira pergunta. Qual foi o papel de João no ministério de Jesus? Como nós sabemos, João ele foi enviado para preparar o caminho de Jesus aqui nessa terra, ou seja, anunciar a todos que Jesus viria e ele era o Messias. Ou seja, o trabalho dele era deixar tudo pronto para que quando o noivo chegasse estivesse tudo perfeito. Segunda pergunta. João pregou a vinda do Messias. Ele até disse que Jesus era o Messias. Por que você acha que João enviou seus discípulos a Jesus para se certificar de que ele era o Messias? Vamos explicar bem toda essa história, porque ainda está, pela pergunta, muito confuso, né? Mas é o seguinte, João Batista, ele tinha muitos discípulos. Enquanto ele pregava, ele foi, as pessoas foram vindo até eles e se tornando fiéis discípulos, certo? Ok, só que assim, João Batista deixou bem claro que ele só tava, a missão dele era só de passagem. E quando Jesus viesse, era para todos seguirem a ele, porque Jesus era o Messias e ele precisava brilhar. Era o começo da jornada da missão de Jesus. Ok, só que tinham os discípulos que foram lá com Jesus, obedeceram João Batista. Só que teve uns que eram teimosos, teimosos mesmo, e decidiram ficar com João Batista, decidiram ser fiéis. Ó, João, seguinte, eu vou ficar com você e é isso, nós estamos aqui e é isso, não adianta você expulsar nós. E aconteceu mais ou menos isso. E foi por esse motivo, que João Batista mesmo falou para que eles fossem lá e perguntassem para Jesus. Mas era porque assim eles poderiam ver com os seus próprios olhos e acreditar que realmente aquele que curava as pessoas, aquele que curava os leprosos, aquele que ressuscitava as pessoas, os mortos, né? Aquele era o Messias, aquele Jesus era o Messias. Então, quando eles foram, foi uma estratégia de João para que eles se tocassem que ele era o Messias. E aí, depois, quando esses discípulos de João voltaram para contar, João ganhou forças para cumprir totalmente e finalizar a sua missão aqui nesta terra. Terceira pergunta. Que circunstâncias levaram João à prisão? Seguinte, a prisão, continua a pergunta, mas depois eu termino de explicar. Que fatos levaram ele à prisão? Foi o fato dele ser fiel e dele, por ser fiel, falar a verdade aos outros. Por que, Paloma? Falar a verdade não faz alguém ser preso. Bom, acontece o seguinte. João Batista estava ali conversando com Herodes, né, sendo preso. Só que ele falou para Herodes que ele não podia viver com a mulher do seu irmão Felipe. E ele não ficou muito feliz. Só que ele pensou em matá-lo, mas ele pensou, poxa vida, mas se eu matar ele tem influência com o povo. Aí o povo vai ficar bravo e magoado comigo e vai ser rebelde. Então não vou matá-lo, mas eu vou deixar ele preso, porque eu mando. É claro, de uma maneira ilustrativa, né? Mas, foi basicamente isso que levou à prisão dele. E o segundo, que é o seguinte, e que as circunstâncias levaram à sua decapitação? Povo, lá nos textos que a gente escavou, nós vemos que no aniversário de Herodes, a filha de Herodias, ela dançou para Herodes. E Herodes, gostei. E ele gostou dessa dança. E aí ofereceu como presente um juramento do que o que ela quisesse pedir, ele daria para ela.
E como dizem, promessa é dívida, né? Só que assim, ela podia pedir qualquer coisa, podia pedir 1000 suculentas, poderia pedir um banquete, poderia pedir, sei lá, o que você pediria se você fosse a filha de Herodias? Deixe aí nos comentários. Continuando. Mas por conta da influência de Herodias, que era uma mulher péssima, uma mulher do mal, ela influenciou a filha dela para que ela pedisse a cabeça de João Batista servida em um prato. Que mulher cruel, não é verdade? Só que assim, mas Herodes podia abrir uma exceção, né, para ela. Só que não. Tinha muita gente ali, muitas testemunhas desse pedido. Então, se Herodes não cumprisse esse pedido, estariam falando, ele não é o rei de promessa, não. Entenderam? Finalmente, quarta pergunta. Ainda não é o fim. Qual foi a reação de Jesus e a resposta aos discípulos de João quando eles foram questioná-lo? Você acha que Jesus ficou desapontado com eles ou com João pelo que poderia ter sido entendido como um desafio a ele? Seguinte, Jesus, ele era Deus Filho, mas Deus. E ele conhecia, ele era esperto demais, ele era muito inteligente. E ele sabia que com a ajuda do Espírito Santo ele conseguia ver o coração das pessoas. Então, ele conhecia João Batista e ele sabia que João Batista nunca iria fazer uma afronta dessas. Então, ele percebeu qual era a intenção de João Batista, de sim levar humildemente os seus discípulos a irem com Jesus. Quinta e última pergunta. Que tipo de missão e impacto os judeus acreditavam que o Messias teria quando surgisse no cenário humano? Pausa. Gente, assim, o povo judeu acreditava, tinha várias e várias profecias já falando sobre Jesus e a respeito de como ele seria o Messias, né? Só que assim, esses judeus, eles acharam assim que do modo extraordinário, Jesus seria incrível, ele seria muito importante, ele teria muita influência. Só que assim, Jesus era muito importante de fato. Jesus era muito influente de fato. Só que os judeus tinham uma visão diferente de como ele seria, que já foi explicado várias e várias vezes aqui no canal. Só que, gente, eles, por Jesus ter toda essa influência, eles ficaram com medo que, sei lá, por eles serem contra Jesus, de as pessoas se revoltarem porque elas eram a favor de Jesus. Entendeu mais ou menos? Bom, vamos continuar. O mistério de Jesus correspondeu às suas expectativas ou se equiparou ao chamado de João para o arrependimento? Vamos ver as duas mensagens. João Batista pregava mais sobre para as pessoas se arrependerem e se batizarem para que tivessem o perdão dos seus pecados. Resumidamente, né, claro. Só que assim, já a mensagem de Jesus era um pouco bem diferente. Por quê? Porque Jesus, ele pregava um perdão através do seu próprio sacrifício, para que um dia as pessoas pudessem ter o direito de estar na morada dele junto ao seu Pai. Então, do mesmo jeito que Jesus e João Batista impactaram toda aquela sociedade, Jesus quer entrar no seu coração e mudar e usar a influência que ele tem para te transformar, para te tornar um novo ser, ok? Então, aceite hoje. Quando Jesus bater a porta do seu coração, abra a porta e viva muito melhor com ele, ok? Então, hashtag Viva com Jesus, ok? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por todos os exemplos maravilhosos deixados na Bíblia, Senhor. Muito obrigada pelo exemplo de Jesus, que foi o nosso maior exemplo. Nos ajuda a segui-lo, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até amanhã.